Você já conhece a MedMac? Nós somos um provedor da região de Tremembé e desde 2009 ligamos os nossos clientes ao futuro. A nossa conexão é ideal para quem joga, navega nas redes sociais, trabalha e estuda. Os nossos planos vão de 80 MB até 1 GB de velocidade, além do nosso serviço de telefonia, com ligações ilimitadas para todo o Brasil. E para conhecer o que há de melhor de internet, ligue para a nossa empresa. O telefone é o 12 3672 2956 ou, se preferir, mande um oi no WhatsApp 12 99601 1340. MedMac, ligando você ao futuro. Sejam todos muito bem-vindos ao seu podcast empresarial. Eu sou Marcelo Duarte, host. Atrás das câmeras temos a Hilary. E se você quer diminuir a energia na sua conta, fica com a gente até o final desse episódio, que o nosso especialista ele vai te dizer como e se você se enquadra nessa condição para ter esse benefício, ok? Mas antes de eu começar falando sobre o nosso entrevistado de hoje, vamos falar sobre a nossa patrocinadora oficial, MedMac Fibra Ótica. Ela que está patrocinando este episódio. Estamos utilizando a internet da MedMac para fazer essa transmissão, então você já curte, comenta, compartilha aí para quem está no YouTube, ativa o sininho de notificações, beleza? A MedMac, ela possui planos de 50 a 1 GB. Então, se você está precisando melhorar a sua internet para fazer suas transmissões, para você estudar, assistir filme, melhorar a conexão na sua empresa, na sua casa, aonde quer que você esteja, MedMac Fibra Ótica. E agora vamos à apresentação do nosso entrevistado de hoje. Ele que é um grande amigo de longa data. Vamos lá, Carlos, se tiver alguma coisa errada aqui, você pode me corrigir, tá? Bom. Carlos Alberto Rocha Seixas, de Taubaté, nascido no dia 14 de 1963, filho da dona Terezinha. Vamos para a foto? Onde está a dona Terezinha aí? Aqui no meio, aqui. Do lado do carrinho, ó. Aham. Carrinho, e ela tá no meio ali. Perfeito. Fez ensino médio no IDESA, fez Senai, fez administração na Unital, já morou em Suzano e em Ubatuba, atualmente mora em Taubaté, é casado com Patrícia Vilauta. Temos fotos aí? Ó, esses daí são os filhos. Isso. Tayane e Matheus. Ok, próxima foto. O grande dia. Próxima. Casamento na igreja da cidade. Isso. Em São José dos Campos. Exatamente. Ele é avô do Miguel e da Sofia. E trabalha com um monte de coisa, mas hoje vamos falar sobre a energia fotovoltaica. Então, uma salva de palmas. Seja muito bem-vindo, Carlos. Muito obrigado. É um prazer estar aqui, né, conversando com vocês, podendo trazer aí para vocês aí um pouco assim, né? A gente não vai assim economizar energia, vai economizar na conta, né? Economiza muito assim na conta. A gente vai poder falar um pouco aqui para você hoje, né? Como você economizar no bolso, como você também colaborar com o meio ambiente. Perfeito. Mas antes da gente chegar nesse ponto que as pessoas estão ansiosas, e eu também, conta pra gente como é que foi a sua infância. Bem, eu comecei a trabalhar, né, trabalho desde os 10 anos de idade. Comecei trabalhando aí na época, aí tinha guarda-mirim aqui, e depois, com 12 anos, eu tive a oportunidade de começar a trabalhar no hospital, como office boy, já registrado, inclusive, registrado assim, bem cedo mesmo, já com 12 anos. E depois disso, aos 16 anos, eu fui para o Senai, consegui uma oportunidade para cursar mecânica de máquinas e ferramentas no Senai, por 2 anos já pela Volkswagen, né? Ali já pela Volkswagen. E depois fui seguindo aí na fábrica mesmo aí, né? Depois na Ingesa, depois em vários outros lugares, em outras empresas também, né?
Tive alguns períodos difíceis de desemprego, onde eu tive que me virar também aí já com 2 filhos pequenos, né? E eu costumo falar, né, que eu vendia de tudo. Às vezes vendia, fazia produto de limpeza em casa, vendia na rua, vendia roupa, vendia, sabe? Pai, cheguei ao ponto de vender lingerie. Pensa num homem vendendo lingerie. Rapaz do céu, aí começou, acho que começa as pessoas conhecidas, mas fica uma situação difícil, né? Como é que você vai fechar a venda e a moça está em dúvida, você vai falar para ela, isso aí fica bem em você, quer dizer, não dava para fazer, né? Falando, isso aqui não vai dar certo. Então, assim, graças a Deus, né? Deus sempre abençoou meu trabalho nesse sentido. Eu nunca tive, assim, nunca tive peito, largar da fábrica e dedicar só à venda, mas venda foi, assim, sempre uma grande paixão na minha vida. Desde sempre, né? Desde sempre. Cara, começar trabalhando com 10 anos. Mas o que te motivou com 10 anos a começar a trabalhar? Na verdade, eu sempre fui muito ativo em casa, como eu sou o primogênito de 7 irmãos, né? Sempre ajudei a cuidar deles e também, assim, de uma família muito simples, né? De um pai, assim, com bastante dificuldade, um pai, muitas vezes, já depois acabou engatilhando, às vezes, até no vício da bebida e com dificuldade de parar emprego. Meu pai teve uma vida muito difícil, né? Então, assim, eu sempre gostei, eu tive a oportunidade de trabalhar, eu sempre trabalhava mesmo, sempre fui, assim, não parar mesmo, né? Querendo ter ali meu dinheiro, ajudar em casa e tal, poder fazer minhas coisas. Então, assim, realmente nunca parei. E acho que nunca vou conseguir parar. Cara, quando a gente tá falando em vendas, né? E você tem essa trajetória de sempre estar passando pelos locais, vendendo, ou você tá vendendo alguma coisa ou você tá se vendendo ali. Até quando você tá exercendo alguma função ali, você tá se vendendo o tempo todo para você manter o cargo, para você subir de cargo, enfim, né? Então, passado todo esse período em fábricas, em vendas, quando você pensa em vendas, o que vem na sua mente? Primeiramente, a gente vende a própria imagem, né? Desde a apresentação, desde aquilo que a gente fala, a prudência do que a gente fala, né? Em vendas, inclusive, você muitas vezes tem que ser até assim meio político. Se você não concorda com certas coisas com o cliente, é melhor você deixar, né? Isso aí já são algumas dicas já, né? Então, por exemplo, o cuidado que você falar de futebol, você falar de política, você falar de religião. Então ali, não que você não vá viver a sua, entendeu? Não que você não vá viver a sua fé, por exemplo. Viva a minha fé acima de tudo, né? Mas longe de arrumar polêmica, discussão, ainda mais no ambiente de venda, no ambiente de trabalho, a gente tem que tomar cuidado mesmo com o que a gente fala, porque também negociar, a gente negocia com todo mundo, né? E não vai ser naquele momento ali que eu vou interferir na posição, na convicção da pessoa que está negociando comigo, né? Ou que eu estou negociando com ela. Até porque isso pode prejudicar, né? Acontecer um ruído no seu objetivo. Seu objetivo é vender algo para a pessoa, solucionar uma dor que ela tem. Exatamente. E aí, se a conversa vai indo para um lado, um viés que não é o ideal, acaba perdendo a venda, perdendo um cliente. Você falou uma coisa importante, né? Solucionar uma dor da pessoa. Acho que o vendedor, acima de tudo, ou representante, ou como você quer ser chamado, ali essa questão. Você procura uma pessoa que ela tem algo para ser solucionado naquela área, uma dor, uma dificuldade. Então, você está ali exatamente para preencher aquilo, para solucionar uma situação da pessoa, né? Eu vejo, e eu sempre fui tão enfático nisso aí, graças a Deus, rapaz, consegui, através do trabalho, na área de vendas, pessoas que mais do que clientes se tornaram meus amigos, né? Exatamente por essa questão. Você vai procurar solucionar uma dor, né? Então isso é realmente um ponto importantíssimo no trabalho do vendedor, seja de que ramo, de que segmento for. Certo. E como que essa parte de energia ela entrou na sua vida? Como que você conheceu a empresa? Primeiramente por uma curiosidade, né? Tem um amigo que ele é
conheci uma pessoa que acaba que ele era assim, dono de uma empresa, a primeira empresa onde eu fui trabalhar com isso, foi assim por curiosidade, né? Conheci ele por um acaso, num churrasco, na casa de um outro casal de amigos, e aí ele me falou, é uma pessoa muito estudada nisso, desde a aeronáutica, com doutorado no ITA, com uma série de coisas, então, assim, o desenrolar da conversa daquela me gerou uma curiosidade muito grande, né? E ele falando daquilo para mim, aquilo me despertou uma curiosidade, fui despertando realmente assim, eu dei uma atenção naquilo que ele falou, falei, poxa vida, realmente isso é uma necessidade, e é uma necessidade de todo mundo, né? A energia fotovoltaica, né, que se conhece por energia solar, ela é uma necessidade hoje, exatamente porque nós vamos ver a dificuldade que está sendo hoje no sentido de se produzir energia elétrica. Então eu comprei assim, essa ideia, eu falei, poxa vida, é uma necessidade, eu quero trabalhar nessa área, e acabei tendo gostado cada vez mais. Certo? Então foi um networking que você fez, uma indicação ali. E como que você entrou na empresa? Como que você conseguiu esse cargo de representante comercial? Na verdade, ele viu o meu interesse, né? Essa pessoa viu o meu interesse e ele me convidou. Me convidou para convite. Exatamente. Aí fui, fiz o treinamento, comecei a aprender, comecei a buscar. E é uma área que a gente tem aprendido muito, né? Todo dia a gente aprende um pouco. Ok, então você fez um treinamento, certo? O treinamento, ele consiste em quê? Aprender como funciona o equipamento, a técnica de venda, no que se... A técnica de venda dentro disso aí, né, tá ligada exatamente a você mostrar as vantagens para a pessoa, né? Aquilo que ela precisa saber. Hoje ela usa energia elétrica com a vantagem, você vai mostrar as vantagens para ela, dela fazer essa transição para energia fotovoltaica, né, para energia solar. Certo. Eles apresentam o equipamento? Apresenta o equipamento, apresenta o equipamento, sim, e através de vídeos, através de fotos e tal, a gente e é onde a gente também acaba levando isso para o cliente, né? Certo. Qual é a empresa de energia? Hoje é a RVR. RVR. Isso, RVR Energia. Ela é uma empresa aqui de Taubaté mesmo, né? Tem tido um trabalho muito bom, tem tido uma experiência muito boa com essa empresa, né? Uhum. Uma empresa assim bem organizada, uma empresa com preços bons, com preços atrativos, com formas de pagamento assim, com condições especiais, né? E que tem assim, eu tenho assim, há pouco tempo que eu estou lá, já tenho conseguido me desenvolver bem na empresa, inclusive em questão de vendas mesmo. Entendi, certo? Então vamos entrar no que a galera tá ansiosa para descobrir, que é o equipamento em si, certo? Eu tava vendo, são 3 planos que eles fornecem. Planos? Tem o de 12 mil, tem o de 17, 18 mil e tem o de 22 mil. Na verdade, nós não temos essa coisa assim definida na empresa. O que nós fazemos? Se a pessoa, o cliente, ele procura, do contato tal que a gente tem, o que eu vou oferecer, ele quer quanto é que fica para mim, né? Quanto que eu vou pagar nisso, quanto vai me custar isso. A primeira coisa a fazer é pedir uma conta de luz da pessoa. Certo. Através dessa conta de luz, nós vamos avaliar a pessoa nos últimos 13 meses de consumo dela. Por quê? Porque não adianta eu fazer agora no frio para ela, por exemplo, sendo que depois ela vai usar a piscina, ela vai usar o ar-condicionado. Então, talvez no verão, dependendo do perfil da pessoa, no verão ela vai ter um uso maior, ela vai usar mais energia. Então, o que eu estipulei agora para ela, e fiz um orçamento e mandei, eu não vou conseguir atingir. Vai chegar depois lá, ela vai ficar na mão, ela vai ter que usar energia elétrica de novo. E é o que a gente tenta evitar, né? É o que a gente tenta evitar, que a pessoa tenha que usar energia elétrica. Entendeu? Então, a primeira coisa que eu peço é uma conta de luz. Nós vamos olhar a conta de luz e ver e fazer um orçamento para ela em cima da conta de luz dos últimos 13 meses, para que a gente possa estipular aquilo que ela vai usar o ano inteiro.
Ah, tá. 13 meses, certo? Perfeito. Então, em cima disso, vocês já Isso têm já uma traz base, né? atrás da conta de luz já traz os últimos 13 meses, né? Aham. Então a gente tira uma média ali e trabalha em cima disso para poder realmente fazer com que a pessoa ela tenha segurança e satisfação. É uma bandeira que nós temos nesse sentido. As duas coisas que nós queremos proporcionar para a pessoa: a segurança e a satisfação. Certo. Segurança também, porque se é um negócio mal feito, pode trazer problemas para a pessoa. É, exatamente. E é isso que ninguém quer, né? A gente quer solução e não problema. Então vamos lá. A pessoa, ela se mostrou interessada, vocês fizeram uma análise da conta de luz. A partir de qual momento ela está apta ou não a ter o equipamento? A partir de um consumo mínimo de R$250, né? Se a pessoa consome hoje R$250 no mínimo, ela está elegível, ela pode fazer, porque por menos do que isso também não compensa mexer, né? Então, para compensar realmente ela fazer, a gente fazer esse trabalho com ela, investir nisso, é um consumo mínimo de R$250 por mês da conta, Exato. certo? Ok, então vamos lá. Ela está elegível, certo? Quais são os próximos passos até a instalação? Próximos passos: nós pedimos a conta dela, mais alguns dados, fazemos o orçamento, mandamos para ela, ela avalia, né? Esse orçamento vai depender aí das condições dela, da forma que ela quiser pagar, tá? Ela pode pagar à vista, ela pode pagar em até 10 vezes no cartão de crédito sem juros, ou ela pode recorrer ao financiamento bancário. Aí, quando se chega no financiamento bancário, né, a pessoa, ela vai, né, como eu ouvi essa semana: poxa, mas o juro, como é que tá? Falar, olha, vamos pensar no seguinte: tem juro? Tem juro, mas todos os bancos hoje, eles têm uma linha de crédito especial para energia solar. Todos os bancos eles têm hoje uma linha de crédito especial nessa área. Então, veja, vai ter juro, vai. Mas aí o que acontece? Você paga R$600 de luz, vamos falar um valor hipotético. R$600 de luz. Qual é a ideia? É usar isso de forma inteligente, né? Nós temos 2 bancos com a nossa empresa, são parceiros nossos, tá? Mas a pessoa ela está à vontade para buscar no banco dela também, que ela trabalha, e até melhor. Ela já é cliente, obviamente que ela vai ter uma atenção melhor do banco, tá? Então ela procura, se ela paga R$600, vamos lá então para buscar um plano em que a parcela seja mais ou menos naquela faixa. Por quê? Porque nós trabalhamos assim, nós trabalhamos com 60 dias de carência até ela começar a pagar, para que nesse meio tempo a bandeirante faça o trabalho, a adaptação que tem que fazer no relógio dela, o material chegue, a instalação seja feita, e aí a gente entrega até antes, 60 dias de segurança. Mas a gente ela vai trocar a despesa, ela vai deixar de pagar a concessionária, né, a energia elétrica, e ela vai então para levar aquela despesa para a parcela. Certo. Ah, mas é tal juro que tá, eu vou ficar quantos anos pagando? Mas se você ficar pagando energia elétrica, você vai ficar o resto da vida. E outra coisa, de cara, quando você opta pela energia solar, você escapa dos aumentos. Como é que está esse ano, por exemplo? Em maio, nós tivemos a bandeira amarela, um aumento. Em junho, já veio a bandeira vermelha 1, outro aumento. Em julho agora, nesse mês que estamos, já estão preparando no Congresso um outro aumento, que é, inclusive, a época que vem o aumento anual, né? Só que eles estão vindo já de uma forma mais pesada esse ano. O ano passado, em setembro, veio a bandeira vermelha 2, que é o que vai acontecer esse ano também. O governo alega que as reservas estão baixas. Então está ficando muito caro produzir energia elétrica e muito pesado para o meio ambiente. Ninguém está se dando conta do que está causando isso no meio ambiente, que nós vamos pagar caro isso mais na frente. Caro financeiramente e caro com a nossa saúde. O meio ambiente doente é o que nós estamos vendo aí. É a resposta que o meio ambiente está dando para aquilo que o homem da forma que o homem está usando. Então, veja,
é bem possível, é bem provável, 4 aumentos esse ano na energia elétrica. Isso é muito pesado, isso é muito ruim, né? Então, o que acontece? Você já escapa disso. Você vai para o banco, você paga lá. Se você pagar R$600 e agora você vai pagar R$600 na parcela, você deixou de pagar aqui. Você não aumentou despesa no seu orçamento, você só trocou de lado. Então, o que acontece? Você vai ficar em despesa numa parcela fixa. Aquela parcela fixa ali, você já não vai ter aqueles aumentos. Quando você acabar de pagar aquilo, o que vai acontecer? Você não deve mais nada para ninguém. Você já não pagava energia elétrica, você não paga mais, já acabou de pagar a sua usina e você ainda tem uns 30 anos para você ficar com a sua usina em casa produzindo energia sem ter que pagar nada para ninguém. E ainda ajudando a melhorar o meio ambiente. Então, certo. Olha só as vantagens aí. São vantagens que a gente, que a maioria das pessoas não enxerga, não olha para isso, mas é o que vai melhorar a nossa vida. É o que nós vamos tentar melhorar a nossa vida, pelo menos fazendo a nossa parte. Então, são essas as vantagens que se tem hoje, com algumas vantagens, né? Você pega, por exemplo, você é meu amigo que é padeiro, que você tem seu mercadinho, que você tem sua padaria, são áreas para o supermercado, enfim, áreas que você tem aquelas, depende em tudo que você faz ali de energia elétrica. Agora até os fornos de padaria, agora os fornos que estão chegando são forno elétrico. Então, você sabe o quanto você gasta nisso, você sabe o quanto você se empenha, o quanto você luta. As pessoas olham para você, nossa, que padaria bonita, esse cara está nadando em dinheiro, mas ninguém vê o seu calcanhar, ninguém vê que você levanta 3, 4 horas da manhã. Se o seu padeiro falta, é você que tem que ir para o forno, sabe? Então, o negócio precisa, sabe, você não vai ficar colocando aumentos ali no seu produto, não vai ficar repassando aumento no seu produto, porque você não quer perder sua clientela. E porque você também tem coração. Então, o que você vai fazer? Você precisa diminuir os seus custos. Quando você diminui os seus custos e não tem mais o que pagar aqui, esse dinheiro depois ele vai servir para outra coisa, vai servir para você aplicar nos seus filhos, ele vai servir para você aplicar no seu negócio, ele vai servir para você ter uma melhoria de vida, ou para você fazer investimento. Então, isso é o que algumas das coisas que eu estou falando aqui, tem muito mais, mas tem algumas das coisas que eu estou falando aqui da vantagem hoje de nós partirmos para a energia solar. Perfeito. Escapa dos aumentos, é ecológico, traz ROI. Perfeito. A parte da instalação. Então a gente precisa colocar uma placa fotovoltaica no teto. Sim. Certo? Aonde quer que seja, na parte superior. Existe um limite? Existe alguma pré-requisitos para ser instalado? Eu preciso ter uma área descoberta, não pode ter acesso com água. Como que funciona para instalar isso? Água, quando chove, vai molhar a placa do mesmo jeito. Isso aí não é o problema, né? Certo. O telhado precisa estar em condições, né? O telhado precisa estar em condições. Os telhados são vários tipos de telhado que a gente chega muitas vezes. Às vezes um telhado de tipo brasilite, velho, antigo demais, já está quebrado, vai causar problema. A gente faz isso antes também, antes que a pessoa assine o contrato, qualquer coisa, a gente vai na casa da pessoa fazer uma visita técnica, a gente vai olhar isso, a gente passa com um drone, né? Vendo, inclusive, porque a gente, se a pessoa ela tem uma carga, ela precisa de muitas placas ali, vai exigir um espaço em metros quadrados. Então, nisso aí também, com o drone já se mede isso ali. Tá? Já vê por ali, já que se está em condições esse telhado, já vê como é que está o relógio dele. Se não é um relógio antigo, se o postinho não é aquele postinho que já está ali, já quebrando ali, o cano está enferrujado. Então, em alguns casos, às vezes, a concessionária, não tem que estar abrindo o jogo aqui, porque é assim que funciona, tá? Não tem meio termo. Vai ter situação, inclusive, que a pessoa vai ter que trocar aquele padrão, vai ter que trocar aquele relógio, né? E isso aí, mais cedo ou mais tarde, a Bandeirante, se ele colocar energia solar ou não, a Bandeirante vai pegar no pé dele por questão também de segurança dele. Exatamente. Tem um peso, né? Quanto que pesa mais ou menos uma placa?
Rapaz, eu não, sinceramente, em peso, eu não sei te dizer, mas é pesado. Pesado, né? Eu tenho um amigo que ele é instalador. Cara, ele chega, ele faz instalações grandes por aí. Ele chega a movimentar no dia umas 200 placas daquelas subindo para um telhado de uma empresa, em torno de 30 a 35 quilos uma placa. Tem que ter uma estrutura Pra considerável quem tá ali instalador, tem que ser. para ser isso. Bom, uma outra coisa que você falou também que eu achei interessante, que é você termina de pagar, depois você tem 30 anos para você utilizar do equipamento. Então, pelas contas, né? Deixa eu ver aqui, ó. Em média, de 4 a 6 anos ali, tem, pela pesquisa que eu fiz, você tem um retorno sobre investimento. Então, Sim. você comprou há 4, 6 anos, você zerou ali, você continua usando isso daí por até 30 anos. Porque o total, desde que é colocado ali, ela dura ali entre 30 a 35 anos. Perfeito. Por Essa, baixo. essa redução da placa de energia, quanto de porcento ela abate na conta? Ela vai abater em torno de 90 a 95%. Por quê? A gente fala que a pessoa não paga mais energia elétrica. Tá. Uhum. Se você fechar a sua casa aqui um mês, você vai pagar a mínima. Isso não tem como. Você não gastou nada. Seu relógio não movimentou nada. Você vai pagar pelo menos a conta mínima. Isso aí, a conta mínima é a questão de infraestrutura, a questão de iluminação pública. Sim. Isso é uma legislação que nenhuma empresa consegue mexer. Se alguma empresa falar que dá 100% de economia, isso é mentira. Não tem jeito. Mas é coisa que você vai pagar o quê? Uns 70, 80 reais ali? 50, 70 reais no normal de uma casa. Né? Nós estamos instalando aí numa casa que a pessoa veio... mais ou menos isso aí. 50, 70 reais no máximo. Certo. Para quem tem energia fotovoltaica no estabelecimento, na casa, por exemplo, quando ela for vender o imóvel, valoriza? Valoriza até 30% esse imóvel. Então já temos aí mais um outro... Exatamente, uma vantagem que uma outra vantagem. Então temos 30% aí em cima do valor do imóvel. Talvez você vá me perguntar, a pessoa fala assim, mas meu imóvel é alugado, né? Uhum. Ou a minha empresa é alugada. Eu entrei em contato com um rapaz em Jacareí e ele falou assim, olha, eu tenho uma fábrica lá e o meu galpão ele já está pequeno, vou ter que mudar, mas se eu fizer, como é que eu falo? Não, se você fizer, a empresa ela faz a transferência disso, né? Ela desmonta e monta onde você vai fazer. Tem um custo? Isso aí tem um custo, lógico, mas a empresa faz isso também. Entendi. E na parte de sustentabilidade, redução de CO2 e está alinhada com a cultura de energia limpa, né? Que Exatamente. É uma energia que você não tem nenhum processo degradante, vou colocar dessa forma. Nós trazemos essa sustentabilidade, aquilo que a pessoa vai gerar. Quando nós fazemos o orçamento, nós mostramos para ele aquilo que ele vai gerar para substituir a energia elétrica. Nós trazemos ali até essa sustentabilidade em número a redução de CO2 que traz, que ele está colaborando para isso, em questão de número de árvores, entendeu? Tudo isso nós trazemos isso também, né? Nós já temos um sistema que ele mostra isso também para a pessoa, o quanto ela está colaborando com o meio ambiente. Tá. Em tempos nublados, chuvosos e, enfim, quando não tem sol, como que funciona a placa? Ela continua recebendo energia? Ela para de receber? Ela tem na verdade, nem tudo aquilo que a placa está gerando, que o sistema está gerando, a pessoa usa ele por dia. Isso tem uma sobra, isso é devolvido, você tem uma reserva que fica exatamente para esses dias. Por isso que nós calculamos a média que a pessoa usa, né, nos últimos 13 meses, porque nós vamos calcular para ela aquilo que ela vai usar no ano inteiro,
nesse período de frio ou no período de calor. Certo. Tá. Então, a placa ela tem como se fosse um reservatório. Ela recebe a energia, eu gasto... Não na placa, né? Por isso, isso fica armazenado, né? Não necessariamente na placa. Na placa, tá. Porque além da placa, né? Faz parte dos equipamentos, tem vários equipamentos além da placa, como inversor, por exemplo. Então tem tudo isso para... Certo. E aí, vamos supor... Que é colocado na casa da pessoa. Tá calculado que eu vou gastar X valor por dia ou ao longo do ano. Se porventura eu queira aumentar isso, eu preciso adquirir uma nova placa ou não? Sim, aí precisa... o que vai começar a acontecer? Se a pessoa extrapolar do consumo daquilo que ela está gerando, ela vai começar a acionar o relógio também na parte de energia elétrica. Ela vai começar a receber conta. Aí, quanto que ela está recebendo de conta? Então, aí nós vamos pegar aquilo ali e vamos calcular. Peraí, precisa de mais aí 2, 3, 4 placas. Não sei, depende de quanto a pessoa estiver extrapolando, né? Essas coisas assim, em casa, não é tão comum, mas como, por exemplo, a gente estava conversando ali, né, em estabelecimentos comerciais ou empresas, tá? Acontece isso. Aí a gente tem que ver o que está acontecendo, ou se não é nenhum problema no sistema da pessoa também, tá? Porque também se estiver acontecendo algum problema no sistema e não for olhado, aquilo vai continuar dando problema, não. Então a gente dá uma revisada no sistema da pessoa que ela já tem, para ver o que ela precisa para a gente continuar. A gente até, dentro do possível, a gente dá até uma melhorada no sistema que a pessoa já tem e fornece para a pessoa aquilo que realmente ela precisa. Certo. Não é simplesmente ficar enfiando placa na pessoa para vender placa, para vender outro inversor. Não, não é a questão não é essa. A questão é nossa, é a segurança, a confiança que a pessoa tem na gente, tá? E a satisfação da pessoa. Em relação à parte de manutenção, eu comprei a minha placa, coloquei aqui na empresa, estou recebendo energia, ok? De quanto em quanto tempo eu preciso chamar um técnico? Olha, na verdade a pessoa vai perceber, né? Não é a pessoa vai perceber. A empresa, ela tem um monitoramento. Certo. Então você compra, você coloca na sua casa, você coloca no seu estabelecimento, você coloca na sua empresa. Nós estamos monitorando cada cliente, sabe? Quanto que está gerando, como é que está aquilo ali. Se não está, alguma coisa está errado, a gente marca com o cliente, marca uma visita se for preciso, né? E a gente vai ver o que está acontecendo. A limpeza, tempos em tempos, ela vai ocorrer mesmo. Ali uma vez por ano, uma vez cada 2 anos, isso vai acontecer mesmo. Aquele pó que tem, por exemplo, uma vassourada que vai precisar passar ali, entendeu? Um ajuste. Tá. A pessoa física, por exemplo, eu comprei, eu quero ir lá limpar, eu posso fazer isso? A pessoa, por exemplo, você que é leigo no negócio, que não monta aquilo ali, você subir lá, você tem que saber andar em cima da placa. Você não corre o risco de você quebrar, porque aquilo é vitrificado, entendeu? Então corre o risco de você quebrar, danificar aquela placa de alguma forma. Não é aconselhável fazer isso. Show de bola, isso daí é importante, né? Não façam em casa. Até porque o negócio está acontecendo lá em cima, quando está montando, você não tem nem ideia de como é que o negócio está sendo feito lá, e você vai subir lá. Você pode colocar a sua vida em risco. Exatamente. Ok. Então vamos lá. Vale a pena ou não vale a pena? Na minha pesquisa aqui, se a sua conta é acima de 400, se você tem recurso de crédito para investir, possui um local adequado, busca economia a longo prazo, ok. Agora, se você pretende se mudar em poucos anos, sua conta é baixa, tem pouco sol na região, o investimento compromete outras prioridades financeiras, aí não é um bom investimento. Você concorda, você discorda? Olha, eu acho que dificilmente não vai ser um bom investimento. Né?
Dificilmente não vai, porque mesmo que você vá se mudar, né, você já começa economizando ali e a empresa depois ela vai te ajudar ela vai te auxiliar, te socorrer, fazendo a mudança do seu equipamento para onde você for. Perfeito. Então ainda tem um outro detalhe importante. Tem duas opções, né? Ou você vende o imóvel que já está 30% valorizado, ou você muda o equipamento para nova residência ou para o novo ponto. Interessante. Tudo vai de acordo com o interesse da pessoa que vai comprar também, né? A pessoa, gostei da ideia, deixa aí, então beleza. Então com o equipamento, fechou. Beleza, o negócio. E aí depois a pessoa já pagou, ela já pegou dela, vai colocar também, né? Ela vai querer repetir a experiência e colocar novamente aonde ela for morar. Quando você entra em contato com as pessoas, qual é a principal objeção que elas têm? A principal objeção é sempre que é caro. Né? É sempre que é caro. Se a pessoa nem fez um orçamento, não tem nem ideia, mas porque ela ouviu falar que é caro, mas caro. E a energia está barata? Né? Se você, como eu acabei de citar agora, né? Se você for pela terceira opção, que são os financiamentos bancários. Né? Poxa, estou pagando R$1.000 aqui, eu paro de pagar R$1.000 de luz e passo esse R$1.000 para cá, que prejuízo que eu estou tendo? Que acréscimo que eu estou tendo no meu orçamento? Não, nenhum, eu estou pagando aqui. Mas eu vou pagar por quanto tempo? Você vai pagar por tanto tempo, mas se você ficar aqui, você vai pagar o resto da vida. E outra, com esses aumentos que estão tendo hoje, tranquilamente, uma conta de R$300, ela vai para 400, 450 rapidinho. Em 1 ano, 2 anos, você está pagando R$450. Uhum. Né? Pode ter certeza disso. Então, é negócio aqui? Não. Se você vem para cá, você já não vai ter esses aumentos. Acabou de pagar aqui, melhor ainda, aí você não paga mais nada. Né? E está ajudando o meio ambiente. Normalmente você vende para qual tipo de público? É mais CLT, funcionário público? É mais para empresa? Eu tenho vendido em todos eles. Tanto o CLT, como funcionário público, como comércio. Como já fiz assim, já fiz vendas assim, por exemplo, a pessoa tem pode parecer que não, né? Mas a pessoa ela tem, por exemplo, um mercadinho, uma padaria junto, a pessoa pagava aí em torno de R$3.500 até R$4.000. Era a oscilação. Uhum. Eu fui fazer o orçamento para ela, ficava em R$70.000. A pessoa fechou, ela viu vantagem nisso, ela financiou e está feliz da vida. E ainda me recomendou para mais vários clientes ainda dela. Ainda. Porque é um investimento eu diria que a longo prazo, né? Você não vai ter uma percepção monetária tão rápido. E a maior parte das pessoas, elas têm esse medo justamente por causa disso. Quer ter uma coisa assim, instantânea. E não é, pô. É igual o sol. Tem dia que tá sol, tem dia que não tá nublado, tem dia que passa dias chovendo ali, mas depois o sol volta. E aí, a julgar pelo tempo que você vai conseguir ficar com o equipamento, 30 anos, 3 décadas de equipamento sendo utilizado, ao meu ver, é vantajoso. 30 anos por baixo, né? Mas eu digo para você que, por exemplo, cidades que são difíceis, que, por exemplo, Ubatuba, que o pessoal chama de Uba-chuva, que chove muito, né? O próprio sistema ele tem uma forma de que essas pessoas também elas geram energia lá, né? Campos do Jordão é outra situação também atípica, né? Parecido com Ubatuba, né? E as pessoas não deixam de investir lá, nesse sentido. Né? Porque quando a cidade, né? a posição geográfica da cidade e tudo mais, o clima predominante, tudo aquilo, o sistema, ele já tem aquilo ali e já, aqui ele já tem uma forma de ser, dessa pessoa, desse cliente dessa cidade, dele ter satisfação na aquisição de energia solar. Uma das coisas para a empresa, né? Agora vamos falar para a empresa.
que eu vejo que é uma vantagem em ter um equipamento desse é o fato dele ser ecologicamente correto. Então dá para alinhar isso no branding da empresa. Falar, nossa, nós levantamos a bandeira do ecologicamente correto. Então, a percepção que as pessoas têm passa a ser uma percepção melhor. Que você se preocupa com o futuro, para onde a humanidade vai, porque a tendência é cada vez piorar as coisas, né? Mas se nós tivermos essa consciência e propagarmos isso, a tendência é dar uma segurada, pelo menos. Sim, a responsabilidade social hoje que as empresas procuram adotar e a questão do meio ambiente, né, da sustentabilidade, isso é coisa que, com certeza, a empresa ela sobe no conceito, né? Quando ela tem uma preocupação com essas duas áreas. Perfeito. Qual que é o maior desafio que você enfrenta estando como representante comercial? Maior desafio? É. Eu acredito que não apenas na minha área, né, mas em qualquer área, né? Eu já trabalhei em diversas áreas. Eu tenho um amigo meu que costuma dizer assim, né, que você ser vendedor, você ser representante, você procura emprego todo dia. E é verdade. Você já levanta de manhã, você já tem que estar focado naquilo ali que você precisa vender. Se você vender, você ganha. Se você não vender, você não ganha, né? Então, essa é a satisfação, né? E não é só a satisfação de ganhar, né? A gente não chega no cliente vendo um cifrão na testa ou no olho do cliente. Não é isso, né? É aquilo que nós já falamos agora há pouco. A dor do cliente. Nós chegamos num cliente que a gente sabe que ele precisa daquilo, que ele tem uma necessidade daquilo. E, sinceramente, não é demagogia, não, né? Eu conheço outras pessoas, tenho amigos que pensam assim, mas a satisfação, quando você vê a alegria do cliente, a satisfação dele naquele negócio realizado e o resultado que aquilo está dando, cara, não tem preço. Não tem, não é nem 10 comissões que a gente ganha, paga aquilo ali. É, cara, você pensa no impacto social que isso tem e dá mais vontade de fazer, de você acordar e ir pra cima, né? Essa captação que vocês fazem, como que vocês realizam ela? Quais são os meios de atrair lead? O meio de atrair lead, nós temos na empresa, nós temos uma forma de tráfego pago. Certo, né? Tráfego pago, isso chega até as pessoas se manifestam, as pessoas fazem perguntas, as pessoas querem saber, a pessoa deixa o contato dela ali, e a empresa passa isso pra gente, né? E essa é uma das formas. E a gente entra em contato com a pessoa, né? Essa é uma das formas. E a outra forma é a gente realmente ir atrás das pessoas, a gente conversar, a gente ir no boca a boca, as indicações que tem. Poxa, a minha irmã tá feliz da vida com o negócio, nem foi instalado para ela ainda, o material ainda vai chegar amanhã para ela. E ela já falou de mim para Deus e todo mundo, como se diz aí, entendeu? Ela me indicou um cliente aí que tá para fechar comigo, né? Se Deus quiser irá fechar, sabe? Que ele tem uma clínica e ele vai fazer isso, ele vai colocar na clínica, da clínica ele vai enviar para a casa dele, tá? Ele já fez o orçamento em cima das duas contas, da clínica e da casa dele, e é um orçamento altíssimo, entendeu? Então, é assim, esse boca a boca, a satisfação das pessoas, né? A casa dele é próxima da clínica? Não é próxima. Não? Ah, então tem como fazer? Tem como fazer. Explica pra gente como é que funciona isso. Não, tem como fazer até para outra cidade, desde que a cidade, a concessionária seja a mesma, tá? Então, por exemplo, aqui nós temos a IDP Bandeirante, certo? Que pega grande parte das cidades do Vale, tá? Então, daqui para São José dos Campos também é tranquilo, se ele quiser mandar. Daqui para Cruzeiro, ele pode mandar, que é a IDP Bandeirante. A IDP Bandeirante está até no Rio Grande do Sul, né? Então você pode fazer isso também. Agora, por exemplo, Ubatuba, São Bento do Sapucaí, é a Electro, é a mesma concessionária. Então a pessoa pode, ela tem, por exemplo, a casa dela, ela mora em São Bento e ela tem uma casa de veraneio
em Ubatuba, tem uma empresa, ela pode mandar de um lugar para o outro tranquilamente. Interessante. Então, aí faz até um pouco mais de sentido. Por exemplo, eu tenho vamos supor, eu tenho uma chácara num local afastado. Coloco várias placas, recebo energia, consigo enviar para um outro estabelecimento meu que não tenha o suporte para colocar tantas placas. Sim. Aí é uma outra. Pode fazer. Então você tem na sua casa, por exemplo, você tem um gasto grande na sua casa, mas você não tem espaço no telhado da sua casa. Você pode fazer um suporte lá na sua, né, com material galvanizado, tudo, uma estrutura na sua chácara e mandar para sua casa, né? Eu tenho, por exemplo, um cliente em Jacareí que ele tem uma chácara, tem um sítio em Santa Branca. Ele está querendo investir nisso, ele quer construir uma usina ali em Santa Branca para ele vender energia. É uma forma de ganho, ele pode fazer isso. Então pode se vender energia. Pode. Beleza. Quem passa, vai para Ubatuba, por exemplo, vê ali em São Luís ali, usina até na beira da estrada ali. A pessoa colocou ali e ela, tudo aquilo que é gerado ali já está sendo vendido, distribuído para outros lugares. Ok. Então a gente entra numa outra esfera aqui que é muito interessante também. Então, além de eu poder utilizar para benefício, eu ainda posso vender para terceiros. Como que funciona essa parte de venda? Olha, essa informação, eu não sei se depois você vai poder passar o WhatsApp e tal aqui, eu quero pedir perdão até para vocês, porque como eu tô há pouco tempo nesse meio, tô apaixonado por isso, mas estou há pouco tempo nisso, então algumas informações vão me fugir aqui e eu prometo trazer você. Mas sinceramente, a burocracia, a forma como é feita isso, ela é feita através de um agenciamento. Tem agenciadores que fazem isso, que conseguem. Por exemplo, você quer investir lá, por exemplo, vamos falar num valor aqui, assim, eu tenho 300 mil reais e eu quero montar uma usina. Tá. Então mas eu não tenho para quem vender, eu quero para quem vender. Então você tem agenciadores que vão trazer. Certo. Tá? Obviamente você vai pagar isso também, você vai ter um gasto com isso. Mas você vai ter agenciadores que vão trazer esse cliente para você. Show. Você falou que está encantado com isso, né? Por que você está encantado com isso? Cara, porque eu vejo que é uma necessidade. Eu acho que eu acho que vamos falar assim, olhando para o lado do meio ambiente, como eu disse, né? Os estragos que nós já estamos vendo, eles podem se tornar muito piores. Eu não estou sendo aqui catastrófico nem nada, não é isso não. Mas as coisas realmente têm acontecido no mundo afora aí por conta de uma resposta que o meio ambiente está dando para o homem pelo estrago que o homem faz. Então, por exemplo, hoje se desmata muito, sabe? Se estraga muito o meio ambiente e isso é uma situação complicada. A produção de energia elétrica, por exemplo, ela é uma energia chamada energia suja. Por isso que a gente chama a energia solar de energia limpa, que nós oferecemos energia limpa. A energia solar, a energia elétrica é uma energia suja, é uma energia que pesa no meio ambiente, é uma energia complicada, sabe? Isso, desde que existe, já vem trazendo estragos já há muito tempo. Então, essa é uma das coisas. A outra coisa é poder exatamente que eu falei para você, não tem preço que pague você ver uma pessoa satisfeita. Se vê uma pessoa satisfeita porque ela está economizando, porque ela sabe que ela vai pegar aquele dinheiro, na hora que ela parar de pagar ali, ela vai poder investir na faculdade do filho, ela vai poder investir no negócio dela, ela vai poder investir numa casa, ela vai poder, enfim, dinheiro, ela vai ter 1000 opções para fazer do que ficar preso ali pagando energia elétrica o resto da vida e uma energia cada vez mais clara. Como eu disse, do jeito que está indo, uma conta de 300 reais, rapidinho ela vira 400 a 450 reais. E daí para frente. Então, a tendência é essa, né? A minha paixão é isso, cara. Eu não estou vendendo qualquer coisa, entendeu? Sabe? Se eu estou vendendo um relógio, cara, é porque tem alguém precisando de um relógio. Ninguém para, ninguém precisa. Às vezes eu tenho mais do que um em casa.
Mas é assim, é a minha necessidade, entendeu? Se é hobby, se é adorno, não importa. Mas essa área, cara, é necessidade mesmo, é uma necessidade ambiental, uma necessidade de sustentabilidade, é uma necessidade pessoal, é uma necessidade de empresa, enfim, vai longe isso, cara. E aonde você pretende chegar dentro da empresa? Dentro da empresa existe algum programa de crescimento? Cara, essa empresa, a RVR, ela é uma empresa hoje de 3 anos, né? Uhum. Mas cujas pessoas já tiveram experiência em outras áreas, entendeu? E uma delas, que é a proprietária da empresa, ela saiu para montar a empresa. Ela tem um conceito assim bem, ela é bem criteriosa, sabe? Criteriosa no material que ela compra, criteriosa no orçamento que ela faz, vendo mesmo a satisfação da pessoa, vendo a segurança da pessoa. Não é qualquer coisa, não é qualquer cabo, não é qualquer inversor, entendeu? Os inversores eles têm tipos diferentes de inversores também para atender a cada necessidade. Então não é simplesmente comprar o mais barato e enfiar no cliente, sabe? É uma empresa de 3 anos, mas obviamente que toda empresa crescendo assim, evidentemente o crescimento das pessoas, ele vem a reboque, né? Entendi. Então você cresce na medida que a empresa cresce. Essa é a sua visão. Sim. Show de bola. Essa empresa, eu acho que qualquer empresa, né? Se ela não crescer, não tem jeito, a pessoa não tem como galgar mais do que ela já tá ali, né? Cara, eu acho muito interessante isso daqui de poder conhecer um pouco mais sobre algo que para muitos, e principalmente para mim, era algo que eu só ouvia falar. Mas agora, de entender um pouco mais a fundo, saber parte de valores, custo-benefício, visão a longo prazo, pô, sensacional. Aonde que você vê essa empresa daqui a 5 anos? Cara, na linha que a empresa está trabalhando, Uhum. né? Eu nunca pensei nisso, cara. Mas eu nunca pensei nisso. Mas a tendência, cara, é que a empresa cresça, que a empresa já não caiba mais aonde ela está, entendeu? Ela já não tenha mais o número de funcionário que ela tem, ela já tenha, muito embora os sistemas hoje, o sistema hoje, vamos falar assim, a inteligência artificial está chegando aí para suprir muita coisa, entendeu? Uhum. Então a gente não é que nem antigamente, né? Eu trabalhei em fábrica, trabalhei muito tempo na Volkswagen, né? Então eu já, muitos anos atrás, eu via assim, coisa de 20, 30 anos atrás, eu via, por exemplo, um robô chegando na área da funilaria, onde o carro começa, onde começa a chapa dele ali, um robô chegando ali fazendo serviço de 200 homens, né? Então, e a inteligência artificial, cara, ela tá chegando aí hoje também para tomar o emprego de muita gente. Vamos falar o português claro, né? Então, nós vivemos num mundo de constantes mudanças e cada vez mais rápido. Uhum. Cada vez mais rápido, cara. Não adianta. Não adianta a gente querer resistir à mudança, não adianta querer achar, não, esse negócio de energia solar não vai para frente. Não vai para frente, não vai, já está indo para frente, mais à frente do que a gente imagina, entendeu? Então, hoje, inclusive, isso é palavra, inclusive, de um CEO da Amazon, que ele disse que a inteligência artificial hoje ela chega para tomar o emprego de muita gente. Jeff Bezos. É isso, ele mesmo. Aí, cara, eu vou falar, não tem por onde, sabe? Não adianta a gente resistir às mudanças, né? Quanto à empresa, voltando um pouco na empresa que você tinha me perguntado, eu vejo, sinceramente, num período de tempo, como você falou aí, essa empresa não cabe mais na onde ela está hoje. Uhum. Entendeu? Ela vai ter que partir para um lugar, na forma como ela está trabalhando, sabe, de uma forma consciente,
de uma forma correta, da forma que ela está indo, eu vejo essa empresa, sabe, daqui a pouco fora dali. No lugar, precisando de um lugar maior, precisando de mais gente para trabalhar. A empresa já está se preparando para isso, né? Essa semana mesmo houve uma reunião, inclusive, de mudança de sistemas. A empresa está sempre se adequando. A empresa tem uma outra empresa que nos dá suporte na questão de marketing, na questão de, sabe, trabalhando-se de uma forma realmente bem organizada, se preparando para crescer. A visão da empresa é essa. Show. Eu tava vendo esses dias, não sei se é fidedigno a matéria, mas que a China tá pensando, já estão produzindo, para que fora da atmosfera crie-se uma grande placa solar para captar e transmitir energia. Imagina, cara. Por isso que eu digo, eu não tinha nem esse dado, você não tinha nem falado isso, eu não vi essa matéria. Depois eu mando para você. Mas olha só. Bom, vamos lá. Então você vê que a China já pensando nisso, você vê o quanto nós já estamos atrasados nessa área. A China está bem à frente. Para você, o que é o sucesso? O sucesso, cara, é você... Cara, você gostar do que você faz, é você viver em paz, é você cuidar da sua família. Uhum. Principalmente tem que começar na família, né? Não adianta não adianta eu ser um expert no meu trabalho, eu ser um cara que é sucesso no trabalho, se na minha casa as coisas não vão bem, não cuido da minha esposa, não cuido dos meus filhos. Perfeito. Dinheiro, quando você olha para o dinheiro, qual é a perspectiva que você tem? Dinheiro, cara, o dinheiro ele tem que ser algo assim que a gente tem que saber administrar para que a gente seja senhor dele, né? Não escravo. Senhor e não escravo. Show. Bom, o impacto social, a gente já falou, né? Ter essa vida melhor aí para as futuras gerações. Agora você tá frente ao espelho, você tá se vendo, tá vendo aquele garotinho que começou a trabalhar com 10 anos, depois com 12, com 16, passou na Volkswagen, trabalhou bastante, vendeu muita coisa e ainda vende. Tem uma família maravilhosa, que eu tenho o prazer de conhecer parte dela pessoalmente. Qual é a perspectiva que você tem de você? Perspectiva que eu tenho, cara, de seguir como eu tô trabalhando e contando com as bênçãos de Deus para que esse trabalho dê cada vez mais fruto, e o fruto disso, né, tá incluído esse sucesso também nessa área, né, do trabalho. Cara, perspectiva das melhores possíveis, ainda mais sobre as bênçãos de Deus, com certeza, como como ele diz mesmo na palavra dele, ele que sabe o que ele tem de planos para nós, né? Então isso, eu só posso ter as melhores perspectivas, cara. Ok. Qual é o seu maior sonho pessoal? Maior sonho pessoal. Cara, difícil a gente falar da gente, né? Falar disso, mas um sonho, cara, que eu vou continuar é fazer o que eu faço cada vez melhor. Ok. Fazer o que faz e cada vez melhor. Ser um marido também, inclusive ser um marido melhor, ser um pai melhor também, ser um avô melhor. Agora já tem aí um casal de netos aí de 12 e 10 anos. O Miguel com 12, a Sofia com 10 anos. Enfim, a gente vê que a responsabilidade da gente não é que eu não me vejo envelhecendo, cara. Eu me vejo que a minha responsabilidade é cada vez maior, porque eles já estão entendendo, já estão olhando, já estão vendo a gente como espelho. Isso, cara, assim, na questão de família, cara, é o principal. Se a gente vai bem nisso aí, o restante vem como consequência. Ok.
Bom, eu ia perguntar qual que é o sentimento que você tem em ser avô, né? Mas aí você já... Ah, já respondi, né? Ai, ai, que gostoso. Carlos, uma mensagem que você queira deixar para quem tá assistindo, vai assistir ou ouvir esse podcast? Que você não resista às mudanças, né? Nós já tivemos a Kodak, que pagou muito caro com isso. Yahoo teve a oportunidade de comprar a Google, né? E no fim perdeu também a oportunidade. O Yahoo continua aí, né? Mas perdeu a oportunidade de ser uma grande empresa. Enfim, a gente olha essas empresas maiores, grandes, né? Grandes assim. Possivelmente a gente nunca vai quebrar igual um Yahoo, ou não vai ficar no ostracismo igual o Yahoo, ou não vai quebrar igual uma Kodak. Mas a gente vai perder, se você resistir às mudanças, você vai perder grandes oportunidades na sua vida. Que quando você olhar para trás amanhã, você vai dizer, se eu pudesse, se eu tivesse feito aquilo. Não, então, tá vendo a oportunidade? Vamos fazer hoje. É isso aí, é igual o Bitcoin. Falavam que o Bitcoin era nada. Hoje em dia vale muito, né? São fatos. Então, compre energia elétrica. Compre uma usina fotovoltaica. É isso aí, meu amigo. Cara, que satisfação ter você aqui. Obrigado, a satisfação é minha. Poder Um prazer, é todo meu. Como eu já disse, a gente está aí um pouco tempo engatinhando ainda, mas assim, muita coisa que eu falei, com certeza você percebeu, né? Os nossos amigos e amigas perceberam. A gente está assim muito na vontade, muito na paixão, né? Mas acho que as coisas têm que ser feitas assim, né? Acho que as coisas têm que ser feitas assim. Se você não faz aquilo por paixão, às vezes a gente está vendo alguma coisa no YouTube e entra aquele negócio. Ninguém é obrigado a entrar numa empresa. Ninguém é obrigado a estar trabalhando naquela empresa. Mas se você está trabalhando, veste a camisa. Se você está fazendo alguma coisa, vamos vestir a camisa. Sabe? Porque senão é perder tempo. Você perde o seu tempo, você joga o seu tempo fora. Você não vai ganhar nada, você não vai ter crescimento nenhum. E no final das contas, do que vai ficar aquilo ali é só frustração. E ninguém... as frustrações nossas têm que ser assim, passageira de alguma coisa que não deu certo aqui, que a gente não conseguiu. Mas levantar a cabeça e seguir. E é a oportunidade que Deus dá para a gente crescer também nas dificuldades. É sensacional. Tem uma foto, faltou uma foto. Põe lá, por gentileza. Que tem uma parte aí da família que eu não apresentei. Larissa! O Carlos também é padrasto da Lari. Beleza, agora eu acho que tá completo. E aqui, para quem não conhece, minha esposa, minha amada Patrícia. Lindas e maravilhosas. Gente, beijo pra vocês. Lari e Patrícia, beijão. Cara, sensacional esse podcast. Deixa as suas redes sociais e o seu telefone para contato para quem quiser entrar em contato. Sim, pode falar o WhatsApp? Claro, aqui? Fica à vontade. O WhatsApp é o código 12, né? O DDD 12 97403 7221. Né? Tenho também o Instagram, o Instagram seixas.consultoria.serviços. Tá? O Facebook, Carlos Alberto Rocha Seixas. Tá? Onde a gente sempre está ali divulgando, anunciando as coisas ali, e estou à sua disposição para dúvida. Se eu não puder responder, eu vou buscar e vou te dar uma resposta. Vamos sentar, vamos conversar, vamos tomar um café, e não resista à mudança não, meu amigo, ela está batendo na sua porta. O Cláudio Flores Imóveis mandou: conheço o Carlos, um guerreiro, e Carlos Duarte escreveu: muito top esta live. Muito, muito grato a vocês que nos acompanharam até o final desta live. Como o Carlos falou, se vocês tiverem alguma dúvida referente ao que foi falado nessa live, ao funcionamento do produto em si, do equipamento, se vocês quiserem
fazer uma cotação de orçamento e entender um pouco mais profundo esse mundo, que numa live aqui é muita informação para ser passada, entre em contato com o Carlos, que ele terá o maior prazer em respondê-los. E estamos abertos também a reuniões em associações, em condomínios, porque a gente possa levar isso de uma vez a mais gente, né? Se você assim quiser, nós estamos à disposição. É isso aí. Então vamos aqui na nossa câmera central. Para vocês que nos acompanharam até o final e ainda não se inscreveram, tá perdendo tempo. Clica logo nesse botãozinho aí do inscrever-se. Curta, comenta, compartilha, ativa o sininho de notificações do YouTube. Sempre que trouxermos alguém gabaritado aqui, você receberá informação de ouro, poderá mudar a sua vida e a vida da sua família. É isso aí, senhoras e senhores. Um beijo no coração. Fiquem com Deus e até a próxima.